Maravilha, maravilha. Opa, estamos ao vivo já aqui, maravilha. Como avaliar a força muscular? Força muscular pode acelerar a sua faixa preta 10K. Exatamente. Como avaliar a força muscular pode acelerar a sua faixa preta 10K. Olha que bacana esse aparelho, hein? Se liga aí. A força muscular será um ponto destacado nesse podcast hoje, Conexão Científica, tá? E nós vamos aqui trabalhar uma rota bem clara. Por que avaliar a força muscular? Pode trazer para você, professor, para você, profissional de saúde, uma estratégia poderosa para poder triplicar o valor da sua hora-aula e atingir o faturamento de mais de 10 mil reais por mês vivendo com liberdade, tá? E quando eu falo com liberdade para você, é estar com liberdade mesmo, onde você não precisa estar do lado do seu aluno. Fica ligado, está começando aqui mais um Conexão Científica. Para você que me conhece aqui, prazer, já para o que você está fazendo, já segue a gente aqui, né? Para poder propagar essa grande mensagem para a gente. O nosso grande objetivo aqui é valorizar a nossa profissão. Nós podemos sim ter uma hora 3 vezes maior, 5 vezes maior, 10 vezes maior, desde que temos um método para isso. E automaticamente você vai se tornar um personal onde fatura mais de 10 mil reais por mês, tornando personal faixa preta 10K. E nesse podcast eu vou explicar justamente esse passo a passo. Como que eu passei a fazer isso para a minha vida e ensinei isso para mais de 1.000 alunos. Os nossos alunos que após entraram na nossa pós-graduação do Método Safe já faturaram mais de 22 milhões de reais. E existe um passo a passo bem claro. Eu vou falar um pouco desses 3 passos aqui hoje, focando muito nessa medida da força muscular, na força de preensão manual, onde eu digo para vocês, já me gerou muito resultado de faturamento. Não é só a medida. Existe todo um passo a passo de como eu apresento esse resultado para o aluno, onde a gente vai falar desse relatório, tá? Então a gente já está aqui no YouTube, vem para o YouTube aqui, deixa eu até colocar no YouTube. Sejam todos bem-vindos aqui. Já convoca todo mundo aí para estar nessa aula, já compartilha, tá? Essa aula também para você estar aqui comigo. Então, como que nós podemos, de fato, vou botar aqui vermelho, tá? Só para me conectar aqui. YouTube Sandoval, ok? YouTube DR Sandoval Sumos 5. Então, vamos lá. Deixa eu só começar aqui. Maravilha. Então, vamos lá. Pergunta que eu tenho para você. Você avalia a força muscular dos seus alunos? Que testes você pode fazer hoje? Hoje nós vamos poder aprender um teste muito simples, que custa R$150. Fantástico esse aparelho. Ou uma flexão de braço. O quanto que a flexão de braço pode impactar em doenças cardiovasculares e impactar para o seu bolso? Pois é isso que a gente vai estar falando aqui agora, tá? Então, o que eu quero trazer, nesse canal, o que você vai encontrar aqui, professores? Você vai encontrar um conteúdo acelerador para que você encontre a sua liberdade profissional, sua valorização profissional, tá? Então, o que eu quero trazer para você? A minha visão é de como eu era como personal antes. A minha visão era como que eu poderia... O seu dia tem quantas horas hoje? Como todo mundo tem 24 horas. Se você não valorizar cada segundo da sua hora-aula, quanto você vai conseguir trabalhar? 24 horas. Então, nós precisamos aumentar o valor da nossa hora-aula. Inclusive, ontem, recebi uma informação de uma pessoa, né? Inclusive, trabalhava comigo, a médica, a consulta dela está 4 mil reais. Uma médica cobrando 4 mil reais. E por que ela consegue? Porque ela vai fazer, vou ensinar para vocês o que ela faz aqui hoje. Uma pessoa que eu tenho vários artigos publicados com essa pessoa. Valorizar a nossa hora. Quanto é que é a sua hora como professor? R$8? Personal, 10, 20, 30, 50? Então, pensar em triplicar o valor da sua hora, aumentar o valor da sua hora, te dá liberdade. Você sair da sua casa e trabalhar 10, 12 horas... Ah, professor, mas eu já ganho 10 mil reais. Mas você tem liberdade? Não. Você tem valorização? Acha que tem, mas não. E se você adoecer, você ganha? Não. Você não ganha. Eu viajo e ganho. Eu adoeço e ganho. Entendeu? Ontem eu recebi uma transferência na minha conta de 6 mil reais para minha conta. Eu estava do lado do aluno? Não. Se você quer isso, você está no canal certo. Entendeu? A gente precisa perceber que hoje existe um tempo de vida para nós como professores.
Enquanto você tá lá, bonitinho e tal, e se você adoecer, como é que você vai pagar a escola do seu filho? Fazendo sentido para vocês, gente? Nós temos que mudar nossa mentalidade, que nós temos que sair de casa, pegar uma moto, um carro, dirigir outro lado da cidade, dar 10 aulas de personal, voltar 10 horas da noite para ganhar 10 mil. Não é isso. Se você quer isso, cara, show de bola. Não tem problema, tá? O que eu quero te ensinar é como você pode avaliar o seu aluno de forma online, como é que você pode fazer uma consulta, né, com ele de forma online, e você poder vender programas de personal, estratégias de mudança de personal com a saúde funcional integrativa. E você pode faturar 3, 5, 10, 15, 20 mil com venda de um aluno. Independente da cidade que você tenha, você esteja. Você vai ver aqui agora um caso de um personal que vendeu um programa de R$ 11.700. Nos últimos 2 meses ele faturou R$ 33 mil. Liberdade. Tá? Esse que é o ponto. Liberdade. Eu lembro, quando eu tive minha crise de pânico e ansiedade em 2011, cara, eu trabalhava de 5 da manhã até as 11 da noite. Eu tinha 38 anos de idade. 38 anos terminando um doutorado. Será que era isso que ia ser da minha vida? Gente, terminando um doutorado. Hoje eu tenho a satisfação de ensinar para pessoas recém-formadas. Isso. Acabou de se formar aprendendo a ter liberdade. A não precisar vender sua hora, o seu tempo, algo mais precioso que o tempo da sua família. Eu lembro como se fosse hoje, eu dando aula, o cara falando que dá personal sexta-feira, 10 da noite. Cara, o cara que dá aula sexta-feira, 10 da noite, tem vida. Notaram isso? Essa é a minha missão, valorizar minha profissão. A educação física é essa missão. E como é que eu faço isso? Por meio da pós-graduação do Método Safe. Eu ensino os profissionais essa metodologia. E eu tenho uma meta maior, que é impactar 1 milhão de vidas com esse método. Hoje a gente já impactou 50 mil vidas com esse método. A gente tem, os nossos alunos, tem alunos de todos os lugares do mundo. Todos os continentes tem alguém impactado pelo método Safe. 50 mil pessoas já foram impactadas. Você entendeu? Hoje nós temos mais de 1.000 alunos. Então, nesse podcast hoje, você vai encontrar evidências científicas, base científica, resultado. Por isso que ele chama conexão científica. Entendeu? Chega da gente chegar para uma pessoa e cobrar 50, 80 reais hora aula e sentir desvalorizado. Chega de achar que você chegou no seu teto. Não existe teto. O teto é você que determina. E esse é meu trabalho. Passar meus 30 anos de experiência para vocês. Transmitir isso por meio dos resultados dos meus alunos. Não é o meu resultado mais. São dos meus alunos. Então, o processo de se tornar faixa preta 10K, hoje nós estamos com 93 personagens faixa preta 10K. 93. É uma realidade. Então, hoje o modelo ele tem que evoluir. E a gente vai trabalhar isso aqui. Vamos embora? Vamos começar esse podcast já acelerado? Muito bem. Pega aí caneta, papel, que o bicho vai começar a pegar aqui agora, tá? Vamos lá. Vem para o YouTube aqui com a gente. Beleza? Então, vamos lá. Conexão científica de hoje, né? Saúde funcional integrativa, triplicar o valor da sua aula, acelerando aí a sua faixa preta 10K. Professor Sandro Balso com vocês, profissional de educação física, doutor e pós-doutor pela Faculdade de Medicina do UNB, personal aí desde 1995, né? Já estou na área há mais de 30 anos. Beleza? Vambora? Vamos acelerar essa parada aí? Então, beleza. O que a gente tem? Não tem nenhum conflito de interesse na realização dessa aula, tá? Isso é um ponto importante, não tem nenhuma marca, nada por trás. E aqui a gente começa a nossa aula efetivamente. Avaliar a força muscular, ela de fato pode fazer com que você triplique a sua hora-aula e atinja aí o faturamento de mais 10 mil reais? Essa é uma pergunta. Aumentar a força muscular, por exemplo, né, pessoas com mais força muscular podem ter até 96% menos eventos cardiovasculares. Caramba, Sandro, sério? Sério. Então, trabalhar de uma forma, primeiro, pautada em evidência. A gente tem que estar pautado em evidência. E seguir essa rota, a faixa preta vem, o samurai vem. O que é samurai? É um personal que fatura mais de 200 mil no ano, tá? Então, se liga nessa conexão, porque muita coisa vai acontecer aqui a partir de agora. Vamos embora. Então, nossos profissionais são esses aí, alguns deles que atingiram a faixa preta 10K. Ter uma tranquilidade,
buscar a liberdade financeira, né, de tempo, geográfica, buscar sua reserva financeira, é isso que você quer para a sua vida? Cadê vocês? É isso que você quer? Se você quer isso, fala eu aí, entendeu? Ter a segurança na hora de vender, ser independente, não depender de uma academia, não depender de ninguém, depender única e exclusivamente de você, né? E começar a prescrever muito além de 3 de 10. Quando você passa a prescrever muito além de 3 de 10, você começa a ir para um outro nível. Você começa a buscar, de fato, a sua liberdade. Porque você não precisa estar do lado do seu aluno. Bota essa frase aí no seu caderno. Bota essa frase aí no seu caderno. Você não precisa estar do lado do seu aluno para ter resultado. Você não precisa estar do lado do seu aluno para ter resultado. E aí você passa a realizar todos os seus sonhos. Notaram? Aqui é o ponto. Então, quando a gente fala de personal, de profissionais, faixa preta 10K, a palavra de ordem é liberdade. Eu quero liberdade. Eu quero não depender. Eu quero estar livre. Eu quero poder viajar. Eu quero poder estar com minha família. Eu quero botar o meu filho na melhor escola. Eu quero comprar meu carro. Eu quero ter essa capacidade de trabalhar da minha casa. É isso. Essa liberdade, autonomia que a gente busca. Entendeu? Vamos lá. Então, para isso existe uma estratégia. Estratégia, tem que ter estratégia, tem que ter um plano. O faixa preta 10K, ele aplica o método SAFe. E o método SAFe da saúde funcional integrativa que a gente vai. E a gente tem uma ferramenta única no mundo. É a melhor ferramenta do mundo de avaliação da saúde funcional integrativa. Ou seja, dominar esse processo, sair de você de uma faixa branca, levando você para a faixa preta 10K com liberdade. Entendeu? Então, existe um processo claro para isso acontecer. Eu quero trazer para vocês o exemplo, né? Por exemplo, do professor Felipe. O que ele fez? Turma 26. Em um dia, ele pegou a estratégia, ele aplicou e já vendeu um programa de 9 meses de R$11.700. Em um dia, ele já atingiu R$10.000 de venda. Professor da cidade de Uberaba. Né? Dá uma olhada aí, ó. Como que ele fez isso? Ele aplicou o processo que eu vou falar para vocês. Ele já notou que a pessoa tinha um envelhecimento biológico. Ele seguiu a rota, ele descobriu as medicações. Ele começou a desenvolver um raciocínio clínico, né, em relação a esse processo. As coisas começaram a ficar mais claras. Né? Então, em um dia, ele já descobriu que a mulher, por exemplo, tomava Rivotril. Descobriu o problema do sono, quantificou a saúde. Ele aplicou o método. Né? Ele aplicou o método. Então, é só um exemplo para vocês terem uma ideia. E como que a gente trabalha com a nossa premissa? A premissa básica é, como é que a gente valoriza o nosso trabalho? Elimine a causa que o efeito cessa. Então, quando uma pessoa, 90% das pessoas procuram a gente para emagrecer. E o que a gente faz? A gente não fala da causa. Ah, professor, mas é só comida. Não é só comida. Então, a gente vai estudar. A gente vai passar a ser um profissional de saúde que vai estudar a causa. Por isso que a gente vai fazer um check-up da saúde funcional integrativa, você vai cobrar R$200. Para isso, você vai fazer uma consulta, onde você vai cobrar R$200 a R$500 por uma consulta. Eu cobro R$1.000 do meu check-up, com a minha consulta é R$1.000. E aí eu faço esse diagnóstico para depois entregar esse relatório, que é a terceira fase, que é o processo da venda. Então, quando a gente entra nesse nível de profundidade, a gente se diferencia. A gente se torna um profissional único no mercado. Certo? Fazendo sentido? Cai nas fichas? Galera, já segue aqui, já dá um joinha. E falando de contexto histórico, cara, essa aula tá incrível hoje, viu? Esse cara, quem sabe quem é esse cara aí? Alguém sabe quem é esse cara? Esse cara é uma lenda, hein, bicho? Esse cara é sensacional. Esse cara é o pai do treinamento de força. É o chamado professor Delorme, Thomas Delorme. O cara, em 1938, já prescrevia 3 de 10. E a galera tá prescrevendo 3 de 10 até hoje. Só que o Delorme, ele criou um teste chamado RM. Ele avaliava a gente, todo mundo. Depois ele começou a fazer um teste 10RM. Por que ele passou a testar? Porque ele tinha que provar o que ele fazia.
Então, hoje, todo mundo prescreve 3 de 10, mas quem avalia a força? Quem prescreve pautado em evidência? Eu conto na mão. Ninguém avalia. E aí, automaticamente, não tem credibilidade. Não vai triplicar hora-aula. Não vai ter liberdade faturando 10K, não. Ah, professor, mas meu aluno é online, é lá do Japão. Eu avalio online. Então, percebe? O Delorme trouxe o caminho para a gente. A grande questão é, por que continuamos seguindo? Olha ele aí, ó. O cara era um cientista, cara. O cara avaliava. Agora, por quê? Pensa bem, naquela época, ele treinar nego amputado, sem perna, sem braço. Então, ele tinha que estar pautado em evidência. Ele tinha que ter um raciocínio clínico para provar que a galera tinha que fazer musculação, agachamento, treino de força, naquela época. Gente, 1940, galera, professores, o cara tinha que provar para a ciência, ele começou a publicar um monte de artigo, ele começou a testar e publicar os trabalhos. Depois eu posso fazer uma aula mais específica sobre isso. Então, por quê? E aqui começa o nosso raciocínio. Cara, quando os alunos procuram a gente precisa ter a certeza que eles procuram para 3 de 10. Só que nós temos que começar a pensar em diagnóstico. E eu pergunto para você, o cara que tem baixa força muscular significa o quê? Olha aí, ó. Então se liga. Você está achando que vai fazer um testezinho? Não. Você vai trazer um diagnóstico. E aqui é uma analogia, né? O paciente procura o médico, ele começa a fazer um monte de exame, né? Ele pergunta o que é que eu tenho. E aí o médico fala assim, se o prognóstico é possível, né, problemas aí. Você vai morrer cedo, a pessoa se preocupa, ela vai morrer cedo. Como é que eu vou resolver? O médico, ele tem um raciocínio de resolver o problema pautado na causa do problema. Entendeu? O que pode acontecer futuramente? Então, se nós começarmos a pensar que cada teste hoje que a gente tem com método, temos vários, mais de 60 testes, ele vai dar um prognóstico. Isso gera um poder enorme para a gente. Então, aqui é o nosso raciocínio clínico, né? Então, nós temos um diagnóstico de mais 60 biomarcadores da saúde, onde você vai ter uma classificação de saúde e nós vamos ter consequência. Então, na hora que eu monto esse modelo mental e eu mostro para o aluno isso, cara, o aluno fala, cara, ninguém fez isso comigo. E é por isso que a gente não precisa estar do lado do aluno. Você está entendendo? Por quê? Porque a gente não precisa estar do lado do aluno para prescrever para ele. Ah, professor, mas o cara quer fazer extensora, supino, puxada, treino de força. Cara, ele pode fazer sozinho. Ah, quem vai corrigir? O professor da academia, cara. Mas ele vai tomar seu aluno? Não vai. Por que não toma meu aluno? Entendeu? Porque está claro o que eu estou prescrevendo para ele em direção a uma solução de saúde para ele. Tá? Vamos lá. Então, dá uma olhada nesse artigo, né, que saiu recentemente. Olha que bacana, cara. A galera que fez 40 repetições de braço tinha 96% menos chance de ter doenças cardiovasculares do que a galera que fazia menos de 10 repetições. Aí você vai lá agora e começa a fazer teste de flexão de braço com seus alunos de graça. Aí começa a fazer. Ele não vê valor naquilo. Entendeu? Então, calma. Presta atenção como é que eu vou te ensinar aqui hoje. Você não vai fazer um teste aleatório. Você vai cobrar. Você vai ter um diagnóstico preciso. Tá? E eu vou mostrar várias coisas para vocês aqui. Se liga. Tá? Então, esse aqui é o artigo mostrando a associação do teste de flexão de braço com doenças cardiovasculares. O artigo mostra isso. E a gente precisa provar isso para o aluno. Trazer a métrica. Aqui é um pouco mais aprofundamento de como é o trabalho. O trabalho mostrou para a gente, tá, que principalmente o grupo referência, né, que era o grupo referência que fazia de 0 a 10 repetições, olha o que acontecia. Né? A galera que fazia de 11 a 20 tinha 55% de chance de risco. Né? A galera que fazia de 21 a 30, 69% menos de risco, 47% menos de risco, e a galera que fazia 40 flexões de braço, 86%. Então, de 86% a 92%, tá? De risco menor de doenças cardiovasculares. Então, nota, quanto maior o número de flexões de braço,
menor era o risco. Estou dando aula, Arthur. Todo dia eu estou dando aula. Segura aí, tá? Então, o que eu quero trazer para vocês aqui? Se nós não tivermos a consciência disso, a gente não consegue levar valor para o aluno. Então, a gente avalia de uma forma diferente. A gente vai prescrever de uma forma diferente. E olha só esse trabalho. Cara, esse trabalho é absurdo. É absurdo. A força de pressão manual. Exatamente. A força de pressão manual. Pega a visão aqui, galera. Pega a visão para não perder aqui. A força de pressão manual. Esse teste aqui, ó. Simples, prático e rápido. Ele teve como preditor melhor de mortalidade cardiovascular do que a pressão arterial sistólica. Esse teste. Entendeu? Então, eu quero trazer para vocês um raciocínio aqui. Por que você não vale 3 vezes mais a sua hora aula? Por que você não fatura mais de 10 mil reais por mês com liberdade? Porque você não tem um método. Você não tem uma estratégia que você segue. Como você avalia? Como você... O aluno vê, caramba, professor Sandro. Calma que a aula nem começou, galera. Eu vou dar um spoiler aqui daqui a pouco de uma parada que eu nunca dei. Ok? Então vocês vão notar. Notem que no momento que eu monto esse modelo e eu entendo, e não é só avaliar, não é só avaliar, gente. O avaliar não é o mais importante. É como eu trago isso como uma proposta de venda de valor dessa transformação. Entendeu? Então, este aparelho aqui de força de pressão manual, ele é melhor preditor de doenças cardiovasculares do que a pressão arterial sistólica. Você sabia disso? Você aplica isso? Você vende isso no seu trabalho porque você é uma solução de saúde para ele. Entende o que eu estou falando? Então, nós precisamos ter a clareza do que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. E aqui é que está o valor da minha profissão, da nossa profissão, que poucos sabem valorizar a profissão. E esse é meu grande papel. Esse aparelho aqui custa R$150, gente. R$150. A gente utiliza ele demais. Hoje a gente tem mais de 10 mil dados comprovando isso para vocês. Beleza? Então, aqui eu vou trazer para vocês como que a gente apresenta, por exemplo, esse relatório. Como que a gente faz isso? Cara, eu faço um teste. Eu avalio a saúde funcional de forma integrativa, certo? E automaticamente eu vou montar um relatório para essa pessoa. Eu não vou falar, você está com 20 de força. Não, eu vou apresentar um relatório baseado no check-up, tá? Eu vou fazer isso. E olha só, pautado neste teste, olha aqui, por exemplo, aqui eu já tenho uma imagem altamente poderosa. Eu tenho uma idade biológica cardiovascular 13 anos mais velho. Essa pessoa está 2 anos mais velha na sua idade biológica de força. Nota o poder do método. O método ele é uma construção. Ele é uma construção. E essa construção, ela acontece com uma avaliação, com uma consulta onde eu mapeio a rotina diária e eu vou fazer uma proposta de venda de 3 a 10, 12 mil para ele. Eu vou vender essa rota para ele. E eu vou vender esse processo para ele justamente se reprogramar, para ele mudar essa... E o exercício é um fator importante? Sim, mas o sono também é. O controle da ansiedade também é. Onde ele come também é. Mostrei um trabalho agora, né, recentemente, que a pessoa comendo no sofá, vendo TV, aumenta 6 quilos em um ano. Como é que eu perco 6 quilos treinando, gente? É difícil. Senão todo mundo era magro. O raciocínio clínico do método SAFe, ele traz essa visão, anota aí. Eu tenho um momento forte de diagnóstico e eu tenho uma proposta de venda mostrando a minha solução única para vender produtos ali de 3, 5, 10, 15 mil reais. Tá? E é pautado em evidência, pautado em algo realmente de extremo valor. Olha aí, o teste de força de pressão manual, eu tenho um aluno com fadiga, eu tenho um aluno com dor, eu tenho um aluno com ansiedade, eu tenho um aluno que não dorme. Eu estou vendendo muito mais do que eu estar do lado dele prescrevendo 3 de 10. Tá caindo a ficha? Entendeu? Muito mais do que 3 de 10 para ele. Por isso que eu preciso que você aqui entre nesse movimento, cara.
Comece a perceber que o Sandor não está sozinho. A busca da nossa liberdade financeira está em dominar o que é esse aluno. O que ele quer de verdade. Ele não quer emagrecer. Ele quer botar aquela roupa. E ele está disposto a investir quanto por isso? E aí a gente começa a querer concorrer com o nego que está cobrando aí R$99 por mês. Cara, você vai ter muita dificuldade de ter 100 alunos que pagam R$100. Pauta em vender algo de mais valor para ele. Cada pessoa te pagar mais. Eu tenho hoje 5 alunos, cara, que me geram muito mais que 10 mil. Entendeu? Mas eu sou um gestor de saúde deles. Eu poderia ter quantos alunos? Eu poderia ter 10, 15, 20. Mas por que eu não tenho? Porque hoje eu foco, tá, em estar com vocês. Eu tenho uma empresa. Entendeu? Mas os meus alunos faturam 15, 20, 30 mil com liberdade. Entendeu? Então, eu sou profissional, sou personal também. Entendeu? Só que eu atuo com a saúde funcional integrativa. Por quê? Porque eu não vou ficar dando aula de 3 de 10, pegando peso, contando a anilha. Ah, professor, mas é a sua realidade. Não é a minha só. Entendeu? Se eu hoje prescrevo para essa pessoa um leg press, um extensor, apesar que eu não gosto tanto de leg press e extensora, sou muito mais adepto do exercício de cadeia cinética fechada, né, de grandes grupos, eu prescrevo para ele e eu dou uma consciência. Você vai agachar assim, você vai fazer um bulguro assim, você vai fazer um trabalho funcional assim. E aquilo é uma parte do quebra-cabeça desse processo. Tá comigo? Tá comigo? Pegou a visão? Tá? Vamos embora. Então, olha só. Como que eu apresento esse resultado para o aluno? Cara, essa imagem, ela vale infinitamente. Eu demorei, sabe quanto tempo para fazer essa aula? Você acha que foi 30 minutos? Demorei 30 anos para fazer essa aula. 30 anos. Você está assistindo uma aula de um cara que tem 30 anos de experiência. Isso aqui está validado, está testado. Isso aqui já gerou 22 milhões de reais para os nossos alunos. Entende? Então, cara, quando eu apresento um relatório, eu apresento pautado em evidências. Esse indivíduo, por exemplo, tinha 33 de força. O que significa 33 de força? O valor mínimo recomendado era 36,5. O cara mostra um envelhecimento de 13 anos de idade biológica. Você entendeu? Eu vou mostrar esse déficit para ele. Eu vou apresentar isso para ele. O cara vai falar, eu nunca vi isso na minha vida. Tanto que o cara chegou para mim e falou assim, professor, mas não é possível que você é profissional de educação física. Não é possível que você é profissional de educação física. Eu falei, eu não sou profissional de educação física 3 de 10. Não sou. Pegaram? Então, já para o que você está fazendo aqui. Já curte. Já segue. Galera que está me ouvindo aqui no Spotify, percebe o movimento? Percebe o poder disso? Isso aqui não tem como dar errado. Não dá errado. Tá? Olha aqui outra medida. A força relativa. Eu pego esse valor e divido pela massa corporal dele. Eu vou trazer para ele evidências, por exemplo, que essa força relativa pode ter uma mortalidade precoce dele, tá? Entre 11 a 16 anos. Cara, a chance dele morrer é de 50% nos próximos 11 anos. O cara tem 50 anos, cara. Por um teste. Por um teste. Estão notando o poder disso? Não é apenas medir. Não é apenas medir. O que vai fazer a diferença é conhecer a medida. Por que as academias hoje não têm esse aparelho? Porque ninguém estuda. Ninguém usa o método SAFe. Ninguém conhece. Ninguém mesmo. Na palma da mão. Eu estudo isso, cara, há 30 anos. E é isso que eu ensino para vocês, profissionais de educação física. Personal, você que está aqui, cara, professor, entende. Se você mostrar isso para ele, cara, a visão muda. A visão de você muda. Vamos lá. Olha só a imagem de baixo. Flexão de braço. O cara fez uma flexão de braço. Isto mostra um quadro de dinapenia, aumentando o risco de doenças cardiovasculares. O artigo que eu acabei de mostrar para vocês. Estão entendendo como é que monta o raciocínio? Eu tenho essa medida. Eu lanço lá na plataforma, ela vai me dar os dados. Eu tenho uma imagem. Só a gente que tem isso no mundo hoje.
E aí eu vou entregar, e esse é o momento onde eu vou fazer minha oferta, onde eu vou apresentar para ele os meus programas, né? Com método safe de 5, 10, 15, 20 mil. E aí, ó, gol de placa, entendeu? E é por isso, né, que o Felipe Barpe fez essa venda de 11.700, cara, em um dia. Em um dia, ele teve uma venda de 11.700. Olha lá, já mandou aqui. Desculpa te interromper, professor. Olha aí, ó. Turma 26, bati 10K na primeira venda. Vendi um plano aqui. Já no primeiro dia. Já no primeiro dia. O cara faturou 11.700, cara. Entendeu? Então, quando a gente está falando de algo que dá certo, que está pautado em resultado, não é o meu. Eu podia botar um monte de resultado meu. Eu não sou mais a peça mais importante aqui. É você. No início eu podia falar, eu faço. Não. Os meus alunos fazem. Os meus alunos replicam o método. Entendeu? Então, nós estamos falando de algo que já tem 10 anos. O Checkup Safe, a plataforma já tem 10 anos. Minha primeira turma foi em 2016. Então, nesse conexão de hoje, né? Nesse conexão de hoje, o que eu quero trazer para vocês aqui de uma forma muito bem clara, né, e documentada. Você tem uma decisão a fazer na sua vida. Se você quiser continuar, né, tá ganhando 5 mil, 6 mil reais, faturando aí uma hora aula, 30, 50, continua, cara, continua. Continua. De repente você está feliz na sua cidade pequena, interior da Bahia, da Paraíba, do Rio Grande do Sul, cara, continua. Se você está faturando mais de 10 mil reais e muitas vezes tem que trabalhar 10, 12 horas por dia para ganhar isso, está quase morrendo, continua. Entendeu? E se você quer agora uma outra estratégia, onde você vai poder atuar online, triplicando a sua hora-aula, tendo liberdade, entendendo como avalia. Cara, o aluno vai te ver como um médico. É assim que os meus alunos me chamam. Ontem a moça até estava no telefone, a empregada ligou para ela e falou assim, olha, eu estou numa consulta médica aqui. A mulher falou, não, mas eu não sou médico não. Eu falei, mas era mais fácil de explicar para ela. Entendeu? Então, por quê? Porque eu tive que ir para a faculdade de medicina da UNB para aprender isso. O meu orientador de doutorado tem essa visão clínica. Eu estou levando isso para vocês. Então, essa conexão científica foi para mostrar para vocês que um simples teste pode mostrar para a gente uma redução de 96% em doença cardiovascular, que é o teste de flexão de braço. E como é que você vai usar isso? Por isso, a importância de ter um método testado, validado, onde você tem método, mentor e comunidade. Por isso, você tem que estar atento aqui, né, para a nossa próxima turma da pós-graduação, para você dominar isso. Então, você vai triplicar a sua hora-aula, vendendo, né, o nosso modelo de avaliação online, vendendo as consultas, vendendo nossos programas. E replica isso. E a sua vida passa a mudar totalmente. Perceberam? Estar online com autoridade, né? Sim, estar online onde a pessoa vê você um profissional de saúde. E você vai passar a prescrever sono, ansiedade, estresse, uma rotina de saúde diária. Sabe o que é o mais importante? Você não precisa estar do lado dele. Você vai mapear todos os familiares dele também. Então, existe dinheiro em todos os lugares. Então, já sigam a gente aqui. Já dá um joinha. Deixe seu comentário. Aqui embaixo da descrição do vídeo, você vai poder entrar para um grupo de Telegram para poder fazer o seu check-up da saúde funcional integrativa de forma gratuita. Ok? Já começar essa rota. E já estar atento à nossa próxima turma, que está aí. Eu não sei quando é que vai abrir, uma próxima turma que vai acontecer. Então, esteja atento para estar na lista de espera. Fez sentido para você esse podcast? Viu a importância de você ser visto com, né? É duro falar isso, mas como médico, como profissional que resolve, você dominar, tá pautado em evidência? Pois é isso aí. Toda terça-feira temos aqui um podcast, onde a gente vai falar desses 3 passos, né, para o 10K, com liberdade, triplicando sua hora-aula. Toda quinta-feira a gente tem uma conexão científica, a gente traz artigos científicos embasando o processo, pautando, comprovando tudo que a gente faz.
já manda um direct para mim, professor, você não quer estar na próxima turma. É isso que é a nossa missão. Valorizar a nossa área. Pega esse podcast aqui, já compartilha com pelo menos 3 amigos, já deixa seu comentário, vambora, porque eu estou aqui com vocês. Eu não quero vocês lá como aquele santo de 38 anos com doutorado, tendo crise de pânico, não estando com a família, não podendo ser pai, não podendo ter vida. Não quero. Não desejo isso para vocês. Eu já estou com 50 anos, na melhor fase da minha vida, vivendo com total plenitude e vendo esse legado desses professores. Estamos juntos? Grande abraço e até o próximo podcast. Tchau, tchau.